Dia lindo aqui no Guarujá, a gente veio visitar um barco exatamente igual ao nosso, um Jeanot 50 DS, só que esse veleiro, ele corre várias regatas pelo Brasil. Todas as regatas que vocês imaginarem, esse veleiro já correu e foram feitas algumas alterações no barco, alguns upgrades, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Olha só, a gente está com o Paulinho, comandante do Inaê, um barco exatamente igualzinho nosso. E ele vai contar pra gente alguns detalhes que foram modificados nesse veleiro para correr as regatas. Sim, né? O Inaê é um Jeanot 50 igual o deles, né? Só que ao longo dos anos que nós começamos a correr regata com ele, a gente foi fazendo algumas alterações para que ele pudesse ter um rendimento melhor, né? Hoje ele tem quase 2.000 kg a menos do que o projeto original do barco. Uma alteração de mastro, quilha e o leme dele, né? E aí tem umas alterações também no deck que foi bem legal, que a gente está mostrando para eles aqui. Vou mostrar os detalhes. Legal, vamos lá. Então, aqui a gente fez um sistema de gurupés, né? Que ele inicialmente era só um ponto de ancoragem ali à frente do estade de proa. E aí então a gente precisava que a vela fosse mais para fora do barco, que é mais ou menos a ideia que vocês querem fazer. Então a gente ancorou um tubo aqui, que é um tubo de inox, que aí a gente colocou um tubo de carbono e aí a gente colocou um balão de 210 metros quadrados no balo, porque o barco ele tem um mastro 1,40 m maior também do original, né? Então tudo isso foi pensado para que a gente pudesse aumentar a vélica do barco e ele ter um rendimento maior. No vento de popa, no contravento a gente também fez uma alteração na vela de proa, que é a buja, né? Ele velejava de genoa, né? Genoa é toda a vela que passa do J do barco para trás, né? Que passa o nosso 100% do triângulo de proa, então a gente passa a chamar de genoa. Então a gente agora veleja só de buja, só na medida do triângulo de proa. E aí eu fiz uma nova ancoragem para ela para poder usar esse sistema. Então, aqui, inicialmente, originalmente, né? Aqui é o trilho de genoa, então a genoa a gente usava nesse ponto e aí a gente precisava que o trilho viesse até aqui para a gente poder utilizar então a buja, e a gente não tinha como, porque o barco tem essa quina aqui e não teria como. Então nós fizemos esses dois pontos de ancoragem, como a gente tinha duas bujas, né? E aí a gente usa uma buja nesse ponto e a outra nesse ponto aqui. É um ponto bem resistente do barco. Nós seguimos a indicação do nosso projetista aqui no Brasil, que é o Marco Landi, né? Que é o dono da ML Boats. Então ele nos instruiu, a gente fez alguns cálculos. Essa peça aqui, para vocês terem uma ideia, tem uma carga de ruptura de 4.500 kg, tá? Então não foi uma coisa assim também feito a moda. Nós paramos, pensamos, né? Contratamos um cara para nos orientar. E eu vi que vocês trocaram a teca todinha do barco, né? Sim, agora a gente conseguiu fazer a troca da teca do barco, que ela também já estava um pouquinho cansadinha, levantando um pouquinho algumas madeiras, aí podia machucar alguém. E aí a ideia foi trocar, nós fizemos toda a troca de teca com o nosso PT marceneiro, né? Só é o PT marceneiro, hein? Em média dura quanto tempo a teca do Então, barco? esse barco ele é 2009 e 2010, né? Mas acho que em função dele ter corrido bastante regata, aconteceu já veio um pontinho no meio do barco que desde que ele era novinho já veio levantando, a gente veio cuidando. Aí chegamos a um ponto que precisava trocar, que já estava perigoso para alguém machucar o pé, descalço, né? Mas eu acho que 10, 12 anos é uma idade boa.
E agora vamos mostrar lá embaixo. O Paulinho foi o culpado da gente ter comprado os 50. Porque como eles já malharam os 50 em tudo que é mar, a gente falou, pô, então o barco é bom. Então nós fomos atrás do 50 DS. E aí, você fez pouca regata, né, Paulinho? Pois é, então, a gente já foi com esse barco 8 vezes a Florianópolis, correu o circuito de Florianópolis lá, que é em Jurerê, é um campeonato maravilhoso, é um lugar muito lindo de velejar aqui no Brasil. Além do que é um cruzeiro bem bacana, o dono do barco curte muito. Primeiro fazer o cruzeiro até lá passeando e depois curtir as regatas lá. Aí foi semana de vela de Ilhabela, Búzios Sail Week fizemos 4, 3 Fernando de Noronha também, Circuito Rio, Campeonato Brasileiro em Angra. Assim, ficamos esse eixo entre Florianópolis e Natal. Já fizemos bastante atividades nesse nosso litoral com ele. As pessoas acham que os barcos de linha são mais fracos, né? E tem algumas coisas mais fracas, algumas marcas, né? Mas o que aguentou esse barco aqui, esse barco é 2009, o que ele já aguentou de pau de mar, então assim, é mais fácil o comandante não aguentar do que o barco aguentar, entendeu? Verdade. Normalmente o barco aguenta mais do que o comandante. É verdade, não. Realmente o barco ele é muito forte, a gente já colocou ele em condições bem extremas assim, já fizemos uma vez uma Santos Rio que chegou a dar 35 nós e aconteceu o quê? Nós desistimos porque a gente não aguentou e o barco tá aí, né? Então é verdade mesmo, o barco é muito bom, muito forte e tem que cuidar dele também, né? Tem que sempre ficar de olho, mas graças a Deus nunca tivemos nada sério. Olha aí, gente, a gente chega aqui no barco igualzinho o nosso, dá uma saudade, dá uma vontade de voltar pro nosso barco, hein, amor? Hã? Nem fala, tô aguado aqui. Vamos ver aqui, ó. O Paulinho vai mostrar alguns reforços que foram feitos aqui, porque eles trocaram a quilha do barco também. Tá vendo? Isso aqui é tudo de fibra de carbono, é uma grelha que não tinha do barco. O nosso não tem isso. Não tem isso. O original é esse aqui, ó. Esse aqui já colocou. Foi por conta da quilha, então? Foi tudo por conta da quilha do barco. Ah, você laminou. E ali, ó, não sei porque alguma bomba deve ter vazado, eu não vi. Ah, tá vendo? Isso aí, a antepara, ela para aqui, ó. E aí ela veio laminada todinha aqui, ó, com o pé de caverna do barco mesmo. Ah, isso eu quero fazer lá no meu lá. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é tudo parafuso. Olha os parafusos de inox dela. Caraca. Olha que lindo. Não. E aqui é reforço. Aí é reforço. Ele colocou essa coluna aqui central e essa daqui, ó. Esse é o dessalinizador. Esse é o dessalinizador do barco. Tá vendo? Que marca que é esse aqui, Paulinho? Shaker. Shaker. Italiano, né? Ele é vendido lá perto de Roma, né? E esse é um dessalinizador de 30 litros hora. Então é interessante, porque ele é 12 volts, ele é super silencioso e você liga ele antes de dormir, quando você acorda você tem 300 litros d'água. Não é possível que você não consiga viver um dia com 300 litros d'água, né? Então, o freio precisa tudo. demais, né? Pra lavar o cabelo, né, amor? Pra lavar tem muito cabelo. A balança. Não, mas acho que tem que ter. Não tem. E esse é muito bom, porque ele é pequenininho, compacto, cabe em qualquer compartimento de barco e você vender o barco, você leva ele com você. E aqui que a gente vai colocar a máquina de lavar roupa. É uma boa, meu. Pra gente, Paulinho, como é que é essa quilha aí? O que ela tem de diferente? Então, essa quilha aqui é original, né? Ela tinha outra furação, né? Ela era maior isso aqui chama asa. É a asa da quilha e aqui é o bulbo, né? Então isso aqui era bem maior e ela tinha só 1,70 m.
Esse barco calava 1,70 m, 70 e pouco, né? De quilha, né? Ele mais, com que ele flutua era um pouquinho mais. Então agora, só de calada ele tem 2,90 m, entendeu? Se você pegar a quilha, com mais o que ele boia aqui, dá 2,90 m. Então tudo ficou mais fundo, a quilha é mais leve, né? A asa mais estreita, mas a gente concentrou o peso dela mais para baixo do barco. Aí fez esse torpedo de chumbo, tudo também feito pela ML Boats, né? E agora ela vai, como ela é de ferro, né? Essa asa, agora a gente vai dar uma tratada nela. Tem 1 ano e pouco que a gente fez isso, e agora eu mandei laminar aqui. O comandante do barco mandou laminar, a gente vai laminar, deixar tudo direitinho, pintar de novo, bora pra água. Aí tem o leme ali que eu vou mostrar pra vocês também, o leme. Encaixado no nosso leme, né? Esse barco ele tem um sistema de embuchamento que chama JP3, é uma bucha francesa, e ela trabalha assim. Quando o barco está velejando de lado, ela faz esse movimento também, junto com o leme, porque o leme ele não para, né? Ele tem ele começa a fletir assim para soltar vento, para barlar vento. Então a bucha também acompanha isso. E isso não comprime o eixo do leme e o leme não fica pesado. Então o leme desse barco é muito levinho. Esse sistema de embuchamento é usado nesses barcos de performance, assim, justamente para o cara não cansar, não se tornar uma coisa pesada, porque esses autodeslizantes, quanto mais forte for o vento, mais ele estiver inclinado, mais tende ao leme ficar pesado do barco. Olha. E aí é isso aqui, ó, o leme é totalmente de carbono, tá vendo? Todo de carbono, aqui Eixo de carbono, aqui é a pista dele também, uma bucha trabalha aqui, a outra bucha trabalha ali em cima, né? E a gente tem o cuidado de tirar o leme para que possa pintar direito, porque isso aqui fica tão perto do casco que aí não tem como o pintor fazer direito. Então eu sempre tiro o leme para ele pintar direitinho aqui, eu ponho ele de volta. Todos os cabos do leme são todos de cabo de Spectra, não tenho nenhum esticador com chave, é tudo esticador com cabo de vai e vem, você pode apertar na mão mesmo. E é assim que usa os barcos da volta ao mundo, né? Os barcos de alta performance assim. Então não é nem questão de ser alta performance ou não. Então é uma coisa simples que funciona muito bem. Você faz um cabo para um leme desse barco velejando. Você para, faz 2, 3 mãos de cabo e monta o sistema de leme de novo. O outro não, a gente precisava de um alicate para climpar, ter o cabo de aço. Então já aconteceu comigo uma ocasião de estar indo para Buenos Aires e o barco estourar o leme e a gente fez um cabo de leme rapidinho e colocou de volta lá, e quando chegou fez melhor, tal. Esse aqui também já aconteceu na regata Santos Rio, parei, desistimos, tivemos que desistir, aí paramos no Abraão, coloquei um cabo de leme rapidinho novo e seguimos para o Rio de Janeiro. Então isso é muito legal, é uma coisa que as pessoas deveriam parar e pensar um pouquinho nesses cabos de Spectra, assim, é super simples de fazer. Mastro de carbono. Esse aqui eu tenho vontade, mas não vou colocar não. Bem leve. Ele é quanto mais leve o mastro de carbono? Então, o outro mastro tinha 380 quilos, o conjunto todo, né? Esse não, esse dá 180. Todo o conjunto pesado, considerando todos os estaiamentos, tudo. Então isso você tem que considerar que é lá pra cima, né? Então você dá uma boa aliviada. E aí o que a gente fez? A gente aliviou o peso que ia pra cima e concentrou o peso da quilha mais embaixo. Tudo isso altera a performance do barco, entendeu? Então hoje ele é um mastro bem... além disso ele é bem resistente em termos de torção, né? De trabalhar a torção dele, ele tem todo o estaiamento dele em barra, tá vendo? Não laceia, né? É um estaiamento bem rígido, né? Não tem como lacear, diferente desses que são de cordão, que tem a torção natural deles. Isso não tem nada a ver com cruzeiro, isso é uma coisa que a gente que corre regata, a gente gosta, porque uma rajada que entra e o mastro num flat para soltar vento, ele impulsiona o barco para frente, né? Então isso faz o barco ficar mais rápido.
Assim como um carro é tunado, modificado para correr, você viu que um veleiro também passa por alterações para melhorar a sua performance. Vamos também fazer algumas alterações no nosso veleiro, mas um pouco mais voltado para o cruzeiro. Tudo para melhorarmos a nossa segurança e também as facilidades na vida a bordo. Afinal de contas, também curtimos boas velejadas. E não esqueça de deixar o seu comentário, pois ele é muito importante para nós. Tchau e bons ventos! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar.